Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Apresentamos e discutimos trabalhos e pesquisas das variadas áreas do conhecimento produzidas em nossa universidade. E no programa de hoje vamos falar sobre um transtorno que pode ser identificado na sala de aula desde os primeiros anos de vida escolar, mas que também pode chegar à vida adulta sem diagnóstico, é a dislexia. Pesquisadores aqui da UFRN têm analisado a dislexia e desenvolveram um aplicativo capaz de ajudar em um pré-diagnóstico com sinais que apontam para casos do distúrbio. O simulador foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Fonoaudiologia. Vamos conhecer na reportagem. A dislexia é um transtorno da aprendizagem de origem neurobiológica. O que significa isso? É um funcionamento diferente em áreas do cérebro que precisam se desenvolver para a leitura. Então, quando a criança começa a alfabetização e começa a ter contato com a alfabetização, vai ficar mais evidente porque ela vai ter mais dificuldade em relacionar a letra, a sílaba com o nome da palavra, a sílaba, o som e a letra. Então isso é uma causa, né, biológica e que hoje a gente sabe que quanto antes essa criança receber o diagnóstico ou os sinais da dislexia, ela vai ter um prognóstico melhor, ou seja, ela vai desenvolver melhor, né, e ela acompanha o indivíduo ao longo da vida, mas a intervenção precoce vai fazer com que minimize esses problemas da leitura. Como forma de colaborar na percepção de sinais da dislexia, pesquisadores do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um simulador virtual que funciona como um jogo interativo. O simulador de leitura virtual, Levi, ele foi criado em colaboração dos pesquisadores do Laboratório Leia, com a orientação da professora Cíntia, com o intuito de identificar sinais precoces de dislexia. Quando a gente compara, pelo simulador, a gente faz a comparação da leitura típica com a leitura atípica, porque as pessoas que utilizam o simulador, elas vão ter essa experiência, elas vão conseguir ouvir uma leitura e julgar, de acordo com as características que foi escutada, né? Se essa leitura ela foi fluida, se ela teve uma velocidade adequada, se ela teve intercorrência, se as pausas foram corretas, e elas vão conseguir observar essas características e ver se elas se encontram dentro de uma leitura típica, adequada, ou uma leitura que não está adequada tanto para a idade quanto para a escolaridade. O projeto iniciou com a proposta de ser um auxílio para estudantes de fonoaudiologia. O aplicativo, no entanto, pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde cuidadores a profissionais interessados. E a proposta do projeto era fornecer para os alunos do curso de fonoaudiologia estratégias que eles pudessem identificar a leitura de crianças com e sem dislexia. Então, a gente já tem muitos anos que eu tenho trabalhado, né, com as metodologias ativas, e aí uma forma da gente trabalhar era a simulação de casos, né, em que eles ouvem áudios de crianças fazendo a leitura, anamnese, entrevista com as mães, né, porque às vezes os alunos da fonoaudiologia nos anos iniciais ainda não têm a prática, né, de conhecer o paciente, de avaliar diretamente. Então foi uma forma que a gente encontrou, né, de fazer engajá-los, né, pela gamificação, construindo o aplicativo. Esse simulador, ele tem aqui primeiro uma interface inicial que ela pode tanto ser lida como ouvida, porque esse aplicativo, esse simulador, ele foi feito de uma forma muito acessível, porque qualquer pessoa pode utilizar. Se ela tiver uma dificuldade na leitura, ela pode também ouvir. Então, a gente criou essa metodologia, né, para deixar mais acessível, tanto para profissionais, estudantes ou pais que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre a leitura, também sobre a dislexia. O aplicativo, ele é disponível tanto na versão web
e na versão mobile para iOS e Android. E ele funciona, você faz um cadastro e lá vai dizer se você é estudante, né, de graduação de algum curso. Até é importante falar sobre isso, porque não é só para aluno de fonoaudiologia que ele vai beneficiar. Então, alunos de pedagogia, de psicologia, todo mundo que trabalha na área da dislexia. Então, faz o cadastro. Também pode ser um profissional que tem dúvida no diagnóstico do seu paciente, por exemplo, ele pode entrar, exercitar lá e verificar, comparando com o seu paciente. E também para os familiares que identificam sinais nos seus filhos. O game, ele é uma proposta bem ativa, né, da pessoa entrar, escolher qual caso ele vai estudar, né, então e tem um ranking próprio, né, que você vai fazendo o estudo dos avatares, que a gente chama, e esse ranking próprio vai dizendo para o profissional ou para o estudante que você está compreendendo bem o que é a dislexia. Essa página inicial também, que também tem explicando o que vai acontecer, como podem utilizar esse simulador, que também dá para ouvir, só clicar aqui no bonequinho. E aqui temos os avatares, que tem de diversas idades, diversos estados do país, porque a gente também quis trazer essa variedade. Como é a leitura de uma criança do norte, como é a leitura de uma criança do nordeste, do centro-oeste. Então, aqui, a gente não pode dizer, né, quem são, mas aqui tem pessoas com dislexia e sem dislexia. E a partir tanto das informações pessoais da criança, que está aqui, tanto em áudio como na escrita, e a partir da leitura oral dessa criança, a gente vai responder um quiz, avaliando a fluidez, a velocidade, a pausa, a entonação e a expressividade. Ao final, né, do jogo, vão ter algumas perguntas que a gente chama de quizzes, em que eles vão responder características da leitura daquela pessoa, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, e ao final vai dizer as características da dislexia para que a pessoa também compreenda o que é. E aí, se a pessoa se identifica ou identifica alguém que tem uma dificuldade parecida, o ideal é procurar por profissionais que atuam nessa área, né? No caso, a fonoaudiologia tem um papel fundamental no diagnóstico, porque a alteração da dislexia, a causa é um componente da linguagem, então o fonoaudiólogo é importante, que faça uma avaliação para o diagnóstico. Então a equipe multidisciplinar, né, neuropsicologia, fonoaudiologia, dados da própria escola, o professor tem um papel fundamental para que a gente consiga então fechar esse diagnóstico e conduzir uma melhor intervenção para essa pessoa. Porém, com 3 dias de vida, o filhote já começa a caminhar. E ele é amamentado pela mãe até os 2 dias. Na reportagem, nós vimos como um aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Fonoaudiologia pode ajudar no diagnóstico da dislexia em crianças, adolescentes e até adultos. Vamos agora às ruas ver as dúvidas das pessoas com o repórter Arthur Rocha. A dislexia afeta habilidades básicas de leitura e linguagem, podendo causar prejuízos no aprendizado, especialmente em fase escolar e acadêmica. Segundo o Instituto ABCD, o Brasil possui cerca de 4% da população com dislexia. E num grupo de estudantes do mundo inteiro, esse é o transtorno mais recorrente, chegando de 5% a 17% deste grupo. Agora nós vamos às ruas esclarecer mais dúvidas sobre o assunto com o nosso quadro de perguntas e respostas com especialistas. A dislexia é considerada uma deficiência? É fácil de ser diagnosticada? Bruno Freire perguntou se a dislexia é considerada uma deficiência e se ela é fácil de ser diagnosticada. Não, ela não é uma deficiência, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasce com essa condição, o diagnóstico não é fácil, porque precisa de uma avaliação
multidisciplinar de fonoaudiólogo, neuropsicólogo, um médico ou psiquiatra ou neuropediatra, e isso faz com que o diagnóstico seja muitas vezes demorado. Mas o mais importante, Bruno, é saber identificar os sinais importantes desse transtorno, que a pessoa vai conviver com ele, mas tem como melhorar a qualidade de vida e a aprendizagem no ambiente da escola. Quais são os principais sinais da dislexia em adultos? A Ellen Pereira perguntou sobre os sinais da dislexia em adultos. Essa é uma pergunta importante, porque o adulto, geralmente, ele é tardiamente diagnosticado e muitos sinais podem ter sido mascarados. Então, uma dica é que esse adulto que já tem um histórico de vida maior, ele relembre, né, como ele foi no processo de alfabetização, quais as dificuldades que ele teve nesse período, porque o histórico de vida dele é fundamental para a gente fechar esse quebra-cabeça do diagnóstico. Um sinal importante na vida adulta é o prejuízo na compreensão da leitura. Então, os adultos falam muito que precisam de ler muitas vezes para compreender um texto e que isso muitas vezes eles perdem muito tempo e tem muitos prejuízos na compreensão dessa leitura. Eu quero saber quais são os resultados esperados no tratamento de uma pessoa que foi diagnosticada com dislexia apenas na fase adulta. Ainda, né, sobre a vida adulta, o Jonathan Gomes me perguntou aqui também sobre o que é, né, o prognóstico, ou seja, quais são aí os resultados alcançados, né, no tratamento quando diagnosticado tardiamente na vida adulta. Os resultados são promissores se houver uma sistemática, né, e se tiver um foco direcionado para as dificuldades que a pessoa tem atualmente. O que acontece muito na vida adulta é que, além das questões da leitura, muitos adultos têm prejuízos emocionais, então, como consequência, sintomas de depressão, ansiedade, isso também precisa ser tratado. Então, a gente não pode ficar olhando só para a questão da leitura, porque no adulto já tem consequências que podem ser piores nesse caso, porque não foram tratados quando criança, e aí esse prejuízo é maior. Então, se você é adulto e identifica alguns sinais importantes, inclusive que podem justificar essa história de prejuízos na leitura, olhem também para as outras questões que vocês estão sentindo, que podem também ser tratadas com psicólogo, neuropsicólogo, e o fonoaudiólogo na vida adulta, nas questões da linguagem escrita, também é fundamental para trabalhar, para ter essa melhoria. Tá? Então, isso é importante e, se houver necessidade, um acompanhamento médico para essas comorbidades, ou seja, essas consequências emocionais que podem gerar no adulto. Esse aplicativo utilizou dados de pessoas reais para comparar quem tem dislexia e quem não tem? Jennifer, obrigada pela sua pergunta. Sim, o Levi, ele foi construído como uma ferramenta para aproximar as pessoas da vida real. Então, todos os personagens são pessoas reais que gentilmente cederam espaço, né, para o avanço da ciência, a quem eu sempre agradeço toda vez que eu falo do Levi, porque os pais foram muito parceiros, as crianças, os adolescentes e os adultos também, no entendimento de que a vida real deles, de alguma maneira, está sendo exposta, mas com muito cuidado, com muita ética, para que vocês, que serão usuários, vejam na vida real como é o comportamento da leitura das pessoas que têm ou não têm dislexia e que isso ajude a popularizar a ciência também. Se a pessoa for diagnosticada pelo aplicativo como tendo sinais de dislexia, como proceder? A Luana Gomes perguntou se a pessoa for apontada pelo aplicativo como sinais de dislexia, né, o que ela deve fazer. O aplicativo, ele é uma ferramenta com o objetivo de ensino, ou seja, mostrar para as pessoas como as características, como a dislexia, ela aparece. Então, ele não tem o objetivo de levantar sinais da pessoa que está usando, tá? A pessoa que está usando, ela vai utilizar como uma aprendizagem para ela. Mas caso vocês identifiquem familiares que tenham sinais parecidos com os personagens, é bom sempre procurar um profissional da fonoaudiologia, da neuropsicologia ou psicologia, ou mesmo os médicos, né, psiquiatras e neurologistas.
Então, esse diagnóstico, a entrada pode ser por qualquer um desses profissionais, mas o diagnóstico é multiprofissional e o aplicativo, ele não tem a ideia de que você experimente em você se você tem ou não dislexia. Ele é apenas uma ferramenta de ensino para você ver pessoas com dislexia e sem dislexia durante a atividade de leitura. Muito bom sempre poder contar com a participação do nosso público e lembramos que você também pode participar do nosso programa enviando suas dúvidas ou até sugestões de temas. É só mandar lá nas redes sociais da TVU. Agora vamos a um rápido intervalo e logo depois o quadro Sabia Não apresenta mais curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora vamos direto para o momento mais descontraído do nosso programa. O que será que nossa repórter vai trazer de curiosidade hoje? Vamos conferir no quadro Sabia Não? Certamente você já ouviu falar em inteligência artificial ou simplesmente IA. Mas você já parou para pensar o quanto esse mecanismo contribui no âmbito da saúde? Você sabia que estudos e pesquisas já demonstram a contribuição positiva da inteligência artificial para doenças, inclusive para o Alzheimer? Sabia não? A Organização Mundial da Saúde já falou. A inteligência artificial é uma grande promessa para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico e da triagem de doenças, auxiliar no atendimento clínico, fortalecer a pesquisa em saúde e também auxiliar no desenvolvimento de medicamentos. A IA pode ser muito útil em estudos epidemiológicos ao ajudar a identificar os fatores de risco. Outro ponto importante da inteligência artificial é a possibilidade de agilizar os processos para a descoberta de novos medicamentos para tratar doenças tropicais devido à capacidade de analisar grandes quantidades de dados. A IA também está estabelecendo uma relação forte com o Alzheimer. Por mais que a doença não tenha cura, a falta de diagnóstico preciso é motivo de preocupação. A identificação antecipada é essencial para que, por meio do tratamento, se retarde a progressão. Atualmente, o diagnóstico é feito por exclusão e envolve a aplicação de testes neuropsicológicos, além da realização de exames de imagem e de sangue. Esse pacote de exames envolve um alto custo, o que pode desmotivar ou impossibilitar as pessoas de investigarem os sintomas. Nesse contexto, o diagnóstico por meio de eletroencefalogramas desperta a atenção dos pesquisadores por se tratar de uma técnica barata e não invasiva. Os eletroencefalogramas registram a atividade elétrica do cérebro por meio de eletrodos fixados no couro cabeludo que registram ondas cerebrais semelhantes às ondas de rádio que podem ser lidas por especialistas. Porém, a leitura e a interpretação dos resultados, feitas por profissionais treinados, podem demandar um bom tempo. Isso porque a compilação dos dados de eletroencefalogramas pode se estender por horas ou mesmo dias. Mas com a inteligência artificial, há uso de técnicas computacionais para a interpretação automática dos dados, o que agiliza todo o processo. Outro programa de inteligência artificial foi desenvolvido nos Estados Unidos. Ele é capaz de identificar sinais ocultos de Alzheimer na fala de pessoas com uma taxa de precisão de 78,5%. Mas você deve estar se perguntando, mas de que forma? Analisando a transcrição de gravações, o software é capaz de encontrar indicativos dos primeiros sinais de declínio cognitivo antes que eles se tornem sintomas mais evidentes de Alzheimer. Mas esse modelo não se baseia na enunciação ou velocidade da fala, e sim no conteúdo que a pessoa diz, avaliando as macroestruturas gramaticais que apontem desconexão de pensamento. Ao analisar o discurso e combinar as informações com dados socioculturais como idade, local de moradia e nível educacional, a IA é capaz de distinguir entre o declínio cognitivo leve e o que poderia ser mais preocupante no caso Alzheimer. Ao analisar a fala antes de fazer os exames, os pacientes poderiam economizar dinheiro gasto em testes laboratoriais caros ou em exames de imagem complexos que atualmente são usados para detectar a doença. Caso a inteligência artificial continue a demonstrar resultados positivos em testes e seja aprovada para uso da população em geral, de casa mesmo, a pessoa poderia gravar áudios por meio do aplicativo para analisar os riscos de declínio cognitivo e Alzheimer.
Promissor, né? Nesse episódio eu vou ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo. Até lá! O quadro Sabia Não também está presente nas nossas redes sociais e você pode acompanhar lá no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, conhecemos sobre uma pesquisa do Departamento de Fonoaudiologia que criou um simulador capaz de auxiliar na identificação de sinais da dislexia. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Um grande abraço e até lá!